Olá, gente, bem-vindos a mais um vídeo. Nós vamos hoje terminar a ótica falando sobre a ótica do processo da visão, em particular da visão humana. O olho humano é um dos mais sofisticados que existe na natureza. Não é o único que é capaz de captar cores. Todos os primatas, a grande maioria dos mamíferos consegue captar cores também. Algumas aves e até tartarugas enxergam mais cores do que a gente. Borboletas enxergam ultravioleta. Uma mosca consegue enxergar múltiplas imagens de um objeto ao mesmo tempo, mas ainda assim o olho humano é bastante sofisticado. Vamos ver as partes principais. Essa é a estrutura aí do corpo humano. A gente, quando digita estrutura do olho humano na internet, gente, aparece 30 milhões de imagens. Tá? A gente não vai, não vou comentar aí sobre todas essas partes em detalhes, né? Vamos falar aquelas que são mais importantes aí para nós. A primeira importante aqui para entender como a imagem se forma no olho é a córnea. A córnea é uma lente convergente, tá? Rígida, formada inclusive de células mortas, que está logo na frente do olho. Ela é responsável pela convergência inicial dos raios de luz. Repara que ela tem bordas mais finas, né, do que o centro. Então, ela é uma lente convergente. É na córnea que alguns problemas, como por exemplo a miopia ou o astigmatismo, aparecem. Eu vou detalhá-los daqui a pouco. Logo atrás da córnea, a gente tem a íris, que é a parte colorida do olho, que está mostrada aí em grande detalhe, né, nessa imagem de uma super câmera aí. E no centro dela tem um sistema de músculos que literalmente forma um buraco. E esse buraco a gente chama aí de pupila, né? A pupila é a parte do olho por onde entram os raios de luz. A pupila é responsável por um processo chamado adaptação visual. Vamos explicar isso aqui. A adaptação visual tem a ver com a dilatação e a contração da pupila. Por exemplo, num ambiente muito escuro, mas que ainda assim tem alguma quantidade de luz, né, mesmo que seja pouquíssima, a sua pupila vai se dilatar para facilitar a entrada de luz. Afinal de contas, se tem pouca luz, você tem que captar o máximo possível para enxergar alguma coisa. Se não tiver luz alguma, a pupila pode dilatar totalmente, o máximo que ela conseguir, e ainda assim você não vai enxergar nada, porque não tem nenhuma luz chegando até você. Já se o ambiente for claro, é o contrário, né, gente? Se tiver muita luz no ambiente e a pupila estiver dilatada, você vai ficar ofuscado, né? Vai ser muito difícil enxergar. Então, a pupila se contrai, permitindo que entre uma quantidade menor aí de luz no olho. Quando a gente vai ao oftalmologista, às vezes, dependendo aí do exame que você for fazer, eles pingam um colírio especial que dilata a pupila. Todo mundo que já fez esse exame sabe depois o quanto é difícil, né, você conseguir até, né, ficar num ambiente iluminado, né? Você acaba tendo que botar um óculos escuro ou mantendo o olho fechado, porque vai estar entrando muita luz por uma pupila dilatada. Após a pupila, nós temos uma segunda lente, que é uma lente flexível, chamada cristalino. O cristalino, ele é responsável por um outro processo, chamado acomodação visual, que você faz sem nem perceber. Você olha para, por exemplo, essa tela que você está observando, e depois você olha para um objeto mais distante, o seu cristalino muda de configuração
para que a imagem continue nítida, ou, entre aspas, focada, né, num objeto distante ou próximo. Então, o cristalino é uma lente convergente também, só que ao contrário da córnea, a distância focal dele pode mudar para que você possa manter a nitidez em objetos próximos ou distantes. Aqui a gente tem uma figurinha que representa o que acontece aí na acomodação visual. O cristalino é essa lente em azul aí no olho, né, com vários ovais aí. Tá? O cristalino tem um sistema de músculos que está acima e abaixo dele, na verdade, está ao redor dele, por isso a gente chama de músculo ciliar. Não tem nada a ver com cílio, tá, gente? Ciliar, nesse caso, quer dizer que está ao redor do cristalino. Quando você observa um objeto próximo, esses músculos se contraem e, como resultado, o cristalino fica mais espesso no meio. Isso diminui a distância focal dele e você consegue enxergar objetos próximos. Quando você quer observar um objeto distante, é o contrário. Esses músculos relaxam, o cristalino fica mais fino no meio, com menor espessura, a distância focal dele aumenta e a nitidez vale só para objetos mais distantes. Ao longo da vida, o cristalino vai recebendo muita radiação ultravioleta, né? Principalmente vinda do Sol. Isso vai fazendo com que as células dele, que são bem transparentes, daí o nome cristalino, vão ficando meio esbranquiçadas. Então, essa degeneração vai deixando o cristalino opaco. Isso é principalmente preocupante em pessoas que têm o olho mais claro, porque ele permite a entrada de maior radiação ultravioleta. Então, pessoas com olho verde, um olho azul, têm uma tendência maior a ter o cristalino danificado com os anos. A mesma coisa acontece até com gatos e cachorros, né? Animais que têm olhos azuis ou olhos mais claros podem ter catarata. A única solução é retirar o cristalino e implantar um artificial. Porque se isso não é feito, a pessoa perde completamente a visão. No fundo do olho, a gente tem a parte que efetivamente capta a luz que penetra no olho, chamada de retina. E a retina, ela é composta basicamente de dois tipos de células, que são chamadas de cones e bastonetes. Acho que o nome é autoexplicativo só de olhar para a imagem, né, gente? É importante frisar que essas cores aí, elas são artificiais, tá? Elas foram criadas nessa imagem só para dar contraste, só para a gente conseguir ver melhor. Os cones estão em rosa e os bastonetes estão em verde. Os bastonetes são as células que captam a intensidade da luz. De forma simples, se um animal só tivesse bastonetes, ele enxergaria em preto e branco. Enquanto os cones, eles captam a frequência da luz, ou seja, eles captam a cor. Tem 3 tipos de cones para captar basicamente vermelho, verde e azul, e os estímulos desses cones, depois de processados no cérebro, são interpretados por nós como cores. Bem, agora vamos falar dos problemas, né, de visão mais clássicos, a miopia, hipermetropia, né, esses problemas que alguns de vocês talvez até possuam. Não são doenças, elas são resultado, muitas vezes, de uma formação inadequada do olho. Um ou outro problema pode vir, por exemplo, de um acidente ou de uma cirurgia, né? Uma pessoa que, por exemplo, coça muito os olhos pode desenvolver astigmatismo, né? Por lesão. Mas, na grande maioria das vezes, a pessoa já nasce com a tendência genética para ter esses problemas.
E você identifica esses problemas corretamente no oftalmologista, onde você vai, né, senta lá e coloca, né, seus olhos num aparelho similar a esse aí, e o oftalmologista pede lá para você ler um quadro, né, similar a esse que você está enxergando aí. E dependendo do tamanho das letras que você consegue identificar com nitidez, ele consegue já ter uma percepção de qual é o problema de visão que você tem. Se você tem a visão normal, perfeita, a imagem de um objeto distante vai se formar exatamente sobre a retina. Ou seja, a córnea e o cristalino vão se comportar como lentes convergentes e a retina como a tela onde a imagem se forma. Os raios realmente chegam na retina, né, gente? Portanto, a imagem da retina, formada na retina, tem algumas características. Essa imagem que se forma na retina, que essa figura mostra melhor aí, ela é uma imagem real. Por que ela é uma imagem real? Porque os raios realmente chegam no fundo da retina, são captados lá. É como se fosse uma tela de projeção. Toda imagem real é invertida. E como é que a gente vê as coisas de cabeça para baixo se a imagem é invertida? Gente, o processo de visão não termina do olho, né? Ele, na verdade, ocorre mesmo no cérebro. Né? O cérebro interpreta, né, essa formação de imagem como uma imagem, né, direita, mas é uma imagem invertida. E, claro, a imagem é menor que um objeto, né, gente? É só imaginar que o olho é um pouco maior que uma bolinha de gude grande. Então, não tem como formar grandes imagens mesmo no fundo da retina. Então, uma imagem real, invertida e menor que o objeto. Aí a pessoa tem miopia. Miopia é a dificuldade para enxergar um objeto distante. Embora que se a pessoa tiver um grau muito alto, 4, 5 ou até mais, esse objeto distante pode estar a 30 centímetros que a pessoa não enxerga. Né? Então, mas pensando num grau menor, a ideia é que a pessoa olha, por exemplo, para a Lua, né, e não consegue ver, né, as manchas na Lua lá com nitidez. Né? Olha para um objeto mais distante e vê tudo borrado. Isso é a miopia. A causa da miopia, em geral, é genética. Hoje em dia, a última pesquisa que eu li dizia que 40% dos norte-americanos tinham miopia. Aparentemente, ela até cresceu, né, nos últimos anos, porque nos anos 70, 25% é que tinha miopia. De qualquer forma, em geral, a ideia é que a pessoa nasce com um olho mais longo que o normal. Às vezes uma córnea um pouco mais pontuda, ou uma retina mais afastada, o olho é meio alongado. Resultado, a imagem se forma antes da retina. E aí não fica nítida, né? Acaba formando um borrão, né? Que é como a pessoa enxerga os contornos mal definidos. Como é que a gente corrige isso? Bem, tá, a lente, né, do olho, ou seja, o cristalino, a córnea, estão convergentes demais, eles estão convergindo a imagem antes do que deveria. Portanto, a gente usa uma lente divergente, que as bordas são mais grossas que o centro. Se você for míope, você já deve ter notado isso no seu óculos. Né? Se você não for, tenta aí encontrar um óculos de míope para perceber que a borda dele é mais grossa, né, do que o centro dele. Quando a pessoa vai ao oftalmologista, vai aparecer lá na receita um grau esférico negativo. Isso é indicação de que a pessoa tem miopia. E como é que você reconhece que alguém tem miopia olhando para ela? Especialmente se o grau for alto, gente, os olhos do míope ficam menores atrás do óculos. Então a pessoa está lá de óculos, você olha para o rosto dela, quando ela coloca o óculos, os olhos ficam menores. Pode reparar.
Hoje em dia tem uma outra forma de corrigir a miopia também, né? Que é fazendo a cirurgia. É apavorante para mim olhar para isso, mas a ideia tá o olho aí voltado para cima, a córnea, né, na parte de cima, tudo feito com um colírio anestésico, o oftalmologista retira, né, levanta uma pequena camadinha da córnea na figura 2 e aí com um laser de alta precisão, ele diminui a espessura da córnea. Se a pessoa der azar e a córnea não for espessa o suficiente, a cirurgia não pode ser feita. Então, aí ele diminui a espessura da córnea, volta, como na figura 4, ele volta o pedacinho que ele levantou da córnea né, coloca um colírio lá que vai fazer a selagem, né, do processo. Aí a córnea fica menos espessa, o grau de miopia tende a diminuir. O outro processo é chamado hipermetropia, que é a dificuldade para enxergar um objeto próximo. Isso é mais raro, quase ninguém tem na adolescência. Com a idade, quase todo mundo tem, né? Mas quando você nasce com hipermetropia, a causa é a oposta da miopia. A pessoa nasce com o olho muito curto. E aí, como resultado, a imagem se forma depois da retina, obrigando que a pessoa force, né, a musculatura do cristalino para conseguir trazê-la de volta para a retina. Isso dá um cansaço muito forte ao longo do tempo, um cansaço muscular, literalmente, no olho. Por isso, mesmo para graus de hipermetropia baixo, a pessoa tem que usar um óculos. Às vezes a pessoa até diz, não, esse óculos é para descansar a visão. Entre aspas, é mais ou menos o que acontece. Gente, é o tudo contrário da miopia, né? A imagem se forma atrás da retina e a lente tem que ser convergente para trazer a imagem para a retina. A lente tem bordas mais finas que o centro e aparece na receita do óculos um grau esférico positivo. Quando a pessoa é hipermétrope, se você olhar para ela, né, e ela estando de óculos, o óculos dela vai parecer maior que o normal. É o clássico fundo de garrafa. O que acontece quando a pessoa vai envelhecendo é o que a gente brinca, que o braço vai ficando curto, né? A pessoa começa a ter que afastar os objetos para conseguir ler. É porque o cristalino começa a ficar muito rígido e aí a pessoa começa a ter uma condição similar à hipermetropia, que a gente chama de presbiopia. Às vezes aparece miopia também, porque o cristalino não só não consegue contrair, porque ele também não consegue relaxar direito. Ou às vezes a pessoa já é míope, né? O meu caso já é míope e agora eu estou começando a desenvolver presbiopia. Assim, começa aos 35, né? Mas às vezes a pessoa não percebe e tende a se estabilizar aos 60. Ocorre com praticamente 100% das pessoas. Não tem como escapar. Você corrige a presbiopia, tendo que corrigir miopia e hipermetropia ao mesmo tempo. Então, você usa uma lente bifocal, como essa daí. A parte mais ampla da lente é para corrigir a miopia, ela é divergente. E a parte menorzinha, que está embaixo aí na lente, é quando a pessoa olha para baixo, geralmente ela está lendo, né, ou observando o objeto próximo. Essa lente ela é convergente, que é para corrigir a hipermetropia. Outro problema muito comum é o astigmatismo. A pessoa nasce com irregularidades na córnea, fazendo com que, quando a luz chega, ela acaba refratando para vários pontos e acaba produzindo imagens múltiplas do objeto. Esse é um problema onde a pessoa olha para um objeto e às vezes vê uma imagem dupla dele, né? Ou com o contorno mais borrado à direita do que à esquerda. É um problema mais complexo de ser identificado. Para você corrigir isso, você tem que usar uma lente que, em geral, ela
tem esse formato aí. Você imagina, né, um donut, né, e é feito um corte nesse donut, e aí a lente, né, que é a tampa, né, formada na figura, é chamada de uma lente cilíndrica. Aí aparece lá no astigmatismo, né, na prescrição do oftalmologista, um grau cilíndrico, ainda acompanhado de um tal eixo, né, que é a forma como a lente tem que ser colocada na frente do olho. A lente de astigmatismo é bem interessante. Não tem exatamente como eu simular aqui para vocês, porque eu não tenho uma lente de astigmatismo e eu não estou na frente de vocês, né, gente? Mas se você conseguir a lente de alguém que tem astigmatismo, experimenta pegar a lente, né, colocar à frente do seu olho e girar a lente, tá? Sair da horizontal e botar na vertical. Você vai ver que a imagem se deforma. Isso é bem típico da lente do astigmata. É isso aí, galera. Agora pega a listinha, vai trabalhar com ela, tá? Tá chegando perto do fim. Uhul! Grande abraço, falou!